Nesta aula 71 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação, vamos então resolver o exercício número 3, ler um número x e dizer se ele é primo ou não. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo! Vamos nesta aula então fazer um fluxograma, construir aqui o nosso algoritmo com fluxograma para resolver o problema de dizer se um número é primo ou não. E aí, para fazer isso, vamos lembrar o que são números primos. Aqui nós temos alguns exemplos. O número 2, número 3, 7, 11, 13, 179, 449. Esses aqui são apenas alguns exemplos de números primos. Mas, lembrando aí o que eu já falei em diversas aulas, se nós não soubermos resolver um problema com papel e lápis ou caneta, se nós não soubermos resolver o problema na nossa cabeça, nós não vamos conseguir fazer com que o computador resolva esse problema. E aí nós precisamos então pensar na definição matemática de número primo. O que é um número primo? Por exemplo, o 179. Por que o 179 é primo? A definição matemática nos diz que um número é primo quando ele é divisível de forma exata apenas por 1 e por ele mesmo. Então, por que o 79 é primo? Se nós fizermos a divisão do número 179 por todos os números de 1 até o 179, nós vamos encontrar aí apenas dois divisores, o número 1 e o próprio 179. Qualquer outro valor, ao dividir o 179, nós não teremos o resultado inteiro, então sempre terá um resto. E aqui então já começa a ficar claro qual é a estratégia que a gente vai ter que utilizar. Perceba que nós precisaremos, no mínimo, de 3 variáveis. Uma para guardar o x, o valor que o usuário vai digitar, nesse nosso exemplo aqui, o número 179. Uma outra variável que vai ser inicializada vai começar com 1, e aí eu vou testar, vou dividir 179 por 1, depois por 2, depois por 3. Então perceba que essa segunda variável ela é inicializada com 1 e ela vai sendo incrementada de 1 em 1. De 1 ela passa para 2, depois 3, depois 4, 5, 6, até atingir o valor x, que nesse exemplo nós estamos utilizando o número 179. E a nossa terceira variável vai ser para a gente contar a quantidade de divisores. Então, 179 dividido por 1 dá resto 0. Então, 1 é divisor. Eu vou contar 1. 179 por 2 dá uma divisão inteira? Não, sobra resto 1. Então, eu não conto nada. 179 por 3 dá resto 0? Também não, dá resto 2. Então o 3 não é divisor, eu não conto. E eu vou fazendo isso até chegar no próprio x, em 179. 179 dividido por 179 dá resto 0? Sim, dá resto 0. E então eu conto mais 1 na minha variável divisores, na minha terceira variável. E aí qual que é a lógica dessa estratégia? No final do nosso algoritmo, se essa variável possuir o valor 2, significa que o nosso número é primo. Por que o valor 2? Significa que x é divisível de forma exata apenas por 1 e apenas por ele mesmo. E qualquer outro número nesse intervalo de 1 até x, não existe outro número inteiro que seja divisor desse valor x. Então perceba como que a gente consegue fazer isso no papel, com papel e lápis. Pegar o número e ir tentando dividir. Ele divide de forma exata por 1, depois por 2, depois por 3, até o próprio x. E aí, se nesse resultado final nós tivermos apenas 2 divisores, significa que esse número é primo. Se tivermos menos de 2 divisores ou mais de 2 divisores, então esse número não é primo. O início desse nosso fluxograma ele é bem típico, nós já fizemos ele várias vezes. Nós temos o início. Na sequência, nós temos então a figura geométrica de saída para imprimir uma mensagem na tela ou para pedir para o usuário digitar o valor de x. Então eu coloquei aqui o texto pedir x.
Na sequência, a nossa terceira figura geométrica é uma figura geométrica que indica entrada de dados. Nós vamos então ler x, que é o valor que o usuário vai digitar no teclado. E aqui nós já temos a nossa primeira decisão, o nosso primeiro teste. Nós vamos verificar se x é maior que zero. Por quê? O conceito de números primos só se aplica a números positivos. Então, se o usuário digitar um número negativo ou exatamente zero, perceba que eu tenho aqui à direita a nossa saída para falso. X maior que zero, falso. E aí eu escolhi imprimir na tela valor negativo ou igual a zero. E aí desta figura aqui, nós vamos ver na sequência do nosso fluxograma, eu vou finalizar o meu algoritmo. Por que eu estou fazendo isso? Perceba que o exercício ele não pede para que x seja obrigatoriamente um valor positivo maior que zero. Então, neste caso, como o exercício ficou mais aberto, você pode decidir o que você quer fazer. Neste caso, eu escolhi finalizar o programa. Eu estou informando para o usuário que o valor é negativo ou igual a zero e vou finalizar o programa. Se você quiser fazer o que nós já fizemos nos exercícios anteriores, é falso, volta e pede o valor novamente. Você pode fazer isso sem nenhum problema. E aí na parte inferior do nosso losango aqui da nossa decisão, eu tenho então a saída para verdadeiro, quando o número x é maior que zero. Aqui na sequência perceba que por questões de espaço, eu apenas organizei o início do nosso fluxograma diferente, mas é o mesmo fluxograma. Eu tenho um início, eu peço x, eu leio x e eu faço um teste. X maior que zero, a saída inferior continua sendo a saída para verdadeiro e aí nós ainda vamos acrescentar o restante do nosso fluxograma aqui. Se o teste for falso, como eu mencionei, eu tenho então a saída à direita e aí eu escolhi informar o usuário que o valor digitado é negativo ou igual a zero e na sequência eu estou então finalizando o meu fluxograma. De novo, se você quiser conduzir o usuário para o início do algoritmo, para pedir o valor novamente, você pode. O exercício não especificou o que deve ser feito aqui. Então você fica livre para decidir. E na sequência agora, e se o x for verdadeiro? O que nós vamos colocar aqui no centro da nossa página em branco? Lembrando aí o que nós vimos na estratégia, nós precisamos aqui de 3 variáveis. O x nós já temos aqui, nós precisamos da variável valor que vai começar com 1, e aí eu vou testar se x dividido por valor dá resto zero, vou incrementar valor em mais 1. Então essa variável valor vai ser usado para divisão e eu preciso de uma variável para contar os divisores. Então esta é a próxima etapa no nosso fluxograma. Eu preciso definir essas variáveis. Eu fiz isso com uma instrução de processamento. Então eu estou fazendo 2 atribuições. A variável valor recebe o valor 1 e a variável divisores recebe o valor 0. A partir daí, nós temos então a nossa segunda decisão e aí nós começamos então a nossa estrutura de repetição. Preste bastante atenção nessa decisão. Olha o que está sendo feito nesse losango. Se x% valor for igual a zero, vamos por partes. O que significa a operação de porcento? Eu quero obter o resto da divisão de x por valor. Valor começou com 1, certo? E x é um número que o usuário digitou. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o usuário digitou 5. 5 dividido por 1 dá resto zero? Verdadeiro, dá resto zero. Então eu sei que valor é um divisor, então eu vou contar 1 em divisores. Divisores começou com 0, e aí quando eu faço divisores mais igual a 1, é a mesma coisa que fazer divisores igual divisores mais 1. Então eu estou pegando o conteúdo da variável divisores e estou adicionando 1. Era 0, passa a ser 1. E eu vou adicionar mais 1 também na variável valor. Eu descobri que 5 é divisível por 1. Eu vou testar agora pelo próximo número, por 2. Incrementei 1 em valor, eu cheguei na nossa terceira decisão. Se valor
é menor ou igual a x? Aqui no nosso exemplo, 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Então, eu vou sair aqui pelo fluxo à direita e vou voltar para a nossa segunda estrutura de decisão, para o nosso segundo losango, porque a variável valor possui um valor diferente. Então, agora eu vou fazer 5 dividido por 2 dá resto zero? Opa, dá falso. Não dá resto zero, sobra 1. Então, eu vou sair à esquerda pelo fluxo que indica o resultado falso e aí perceba que eu vou incrementar valor. Eu não estou contando divisores. Por quê? Porque 5 não é divisível de forma exata por 2. Só que eu quero testar agora por 3. Então, eu não conto divisores, mas eu conto mais 1 em valor. Então, o valor agora vai para 3. Voltamos para a nossa terceira estrutura de decisão. 3 é menor ou igual a 5? Novamente é verdadeiro. Voltamos para a nossa estrutura de decisão acima. 5 dividido por 3 dá resto zero? Também é falso. Eu vou sair pela esquerda e vou incrementar 1 em valor. Dá 4. E aí, 4 é menor que 5? Dá verdadeiro. E eu volto novamente para as etapas anteriores. Agora eu vou testar 5 dividido por 4. 5 dividido por 4 também não dá resto zero. Novamente eu saio pela esquerda e incremento mais 1 em valor. Chegou em 5. E aí novamente eu faço o teste. 5 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Eu volto para a minha segunda estrutura de decisão. 5 dividido por 5 dá resto zero? Verdadeiro. Eu conto mais 1 divisores. Divisores estava em 1. Agora vai para 2. E eu conto mais 1 em valor. O valor era 5, agora é 6. E aí, novamente, chegamos na nossa terceira decisão. 6 é menor ou igual a 5? Falso. E aí perceba que a nossa repetição foi quebrada nesse momento. Como deu falso, eu vou pegar então o fluxo de saída na parte inferior, indicado aqui como F, para falso. E aí nós chegamos em outra decisão. Perceba que eu quebrei a minha repetição, eu terminei a repetição. Mas agora eu preciso olhar para a minha variável divisores e dizer para o usuário, o número é primo ou não. E aí então perceba qual que é o nosso teste. Se divisores for igual a 2, saída verdadeira à direita é primo. Se não, divisores igual a 2, deu falso. Saída à esquerda não é primo. E aí, independente do resultado, se é verdadeiro saindo para a direita ou se é falso saindo para a esquerda, todas as duas saídas vão conduzir para o fim do nosso fluxograma. Sempre lembre-se que todo fluxograma precisa de um início e de um fim. Nas aulas seguintes, nós resolveremos este mesmo problema tanto no ambiente de programação Scratch quanto com a linguagem Portugal. Então, não perca as próximas aulas. Se ficou qualquer dúvida, posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E aproveite e deixa seu like nessa aula e se inscreva se você ainda não se inscreveu. Temos ainda muito conteúdo interessante ainda para aprender. Do mais, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.